O campo com as medidas mínimas aqui. Palmeiras está no Paraguai, chegou ontem à noite por aqui com algumas novidades. O Alexander Barbosa está de volta, o Kelvin está de volta, os dois recuperados de lesão, mas o Abel tem alguns problemas aí. O Ramon Sousa sentiu uma lesão na coxa, não veio para cá, ficou tratando em São Paulo. Paulinho também não tá, e o Andreas Pereira levou um cartão vermelho no jogo de ida e não participa dessa volta. Por isso tem algumas dúvidas na escalação do Palmeiras. De repente, no meio de campo, se o Abel Ferreira coloca um Lucas Evangelista mais parecido com o Andreas, ou meio de campo um pouco mais de contenção com o Emi Martínez, no ataque se vai Maurício ou Vitor Roque, enfim, muitas dúvidas do Palmeiras para essa. Campo um pouquinho menorzinho, viu? O seu Portenho vai com o campo com as medidas mínimas aqui. Palmeiras está no Paraguai, chegou ontem à noite. A informação que a gente já trouxe aqui, né, é que ele teria condições de jogo, sim, né, pelo menos 30, 45 minutos, não deve ser titular. O que a gente conseguiu apurar até então é que ele deve ser relacionado, mas inicia a partida como reserva, como uma opção ali pro Fernando Diniz. O que é importante, né, você trouxe esses números aí, Fred, é um jogador de setor ofensivo, é um reforço importante pro Fernando Diniz nesse momento. Mas é isso, Corinthians treina no período da tarde e depois disso a gente vai entender um pouco mais de como o Fernando Diniz vai pensar essa equipe para esse jogo decisivo contra o Rosário Central amanhã. Perfeito, Amandinha, muito obrigado pelas informações. Legal que o Memphis ficou, para nós aqui do Globo Esporte São Paulo, um baita personagem. Vamos falar agora do Peixão, que venceu o jogo de ida contra o Macará. E aqui vai aparecer agora o Murilo Tauro com as informações. Murilão, meu querido, Gabigol e Neymar não querem viajar. O Santos não sei se quer classificar e o torcedor também não quer assistir. Então tá todo mundo alinhado aí na Baixada. É isso, boa tarde, meu querido. Fala, Fredão, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado com a gente aqui no Globo Esporte. O Santos quer classificar, quer ir muito, mas também não quer ser rebaixado, não quer voltar pra segunda divisão. Por isso que Neymar e Gabigol ficam aqui, foram poupados para o jogo de domingo, é o confronto contra o Mirassol, um confronto muito direto ali na luta contra o rebaixamento, mas de resto o Santos vai com força máxima para enfrentar o Macará. Amanhã, nesse jogo que se empatar, o Santos está classificado, se perder por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Se o Santos vencer, claro, avança na Copa Sul-Americana. O Santos está também negociando o zagueiro Adonis, que o Santos quer contratar. Conversa da diretoria com o Cuca. O Santos, sem o transferban, deve chegar no mercado e aí, quem sabe, reforçar a equipe para as 3 competições que o Santos ainda tá, Fredão. Muito obrigado, Murilão. Um abraço pra você, meu querido. Falamos do Palmeiras, falamos do Corinthians, falamos do Santos e agora vamos falar do São Paulo. São Paulino, você não vai acreditar. O São Paulo ganhou. É isso mesmo, faz tempo que a gente não dá essa notícia aqui no Globo Esporte. O São Paulo venceu o Bolívar jogando pela Copa Sul-Americana e passou para as quartas. Bora. O Corinthians havia feito um acerto com a CBF e solicitado, questionado sobre a documentação, porque o contrato findava em 31 de julho e se não renovasse ali naquele momento, será que o Corinthians não conseguiria registrar por conta do transfer ban? E a CBF respondeu positivamente, na medida em que era jogador do Corinthians, e que se tratava apenas de uma extensão do contrato. O Corinthians se amparou juridicamente para isso. E não deu outra, depois da assinatura do contrato, houve apenas a formalização, que nem precisou de tanta burocracia assim, Um jogador já tinha o visto de trabalho aqui no Brasil, já tinha registro com o clube, já tinha residência fixa aqui. Então tudo isso facilitou para que a documentação fosse mais simplificada para que ele pudesse estar à disposição. E aí vem os outros segmentos, a parte técnica e a parte física. Parte física, o Memphis Depay é o seguinte, ele está apto. O Memphis está apto a jogar na quinta-feira contra o Rosário. O que impede ele de começar o jogo, por exemplo? O Memphis não disputa uma partida desde o dia 25 de junho, quando ainda estava na Copa do Mundo com a seleção da Holanda. E antes disso, ele ainda vinha de um período de lesão, vocês vão lembrar. A partir dali, ele recuperou, foi para a Copa do Mundo, não foi titular, foi utilizado em algumas partidas. Quando ele retornou, ele entrou em férias. E aí, com essa negociação do contrato, ele não conseguiu se apresentar para poder já estar há algum tempo treinando. Ficou treinando com o seu staff particular, aprimorando a sua forma física. O Fernando Diniz, em entrevistas recentes, chegou a dizer que olhou os seus exames e a sua resposta física e clínica, e segundo ele estava apto e estava à disposição e estava com bons números, bons índices. Só que a gente sabe que o alto rendimento,
a alta competitividade, ela exige um pouco mais do atleta. O que eu quero dizer com isso? Que um jogo de futebol, gente, hoje ele é muito intenso. O cara não apenas corre longas distâncias, como corre algumas distâncias numa aceleração maior. E isso você precisa de uma sequência intensa de ritmo. Você não adquire isso apenas nos treinamentos e especialmente em treinamentos particulares. Porque o Memphis ele sequer está com ritmo de treino, quanto mais de jogo. Eu cheguei a falar no jogo contra o Inter, quando ele estava para renovar ainda, né? Essa novela estendeu mais do que deveria, na minha opinião. Inclusive custou a eliminação do Corinthians, também na minha opinião. Eu cheguei a dizer que se ele assinasse o contrato na segunda, tinha um jogo na quinta, se eu não me engano, eu falei, gente, é uma insanidade pensar no Memphis tão em cima assim, talvez para outra semana, porque ele não joga tem um tempo, ele não está treinando, vai demandar um período aí até ele ficar pronto 100% para poder corresponder. Eu, obviamente, mudei o meu discurso porque a gente está falando de uma necessidade extrema. A gente está falando de um jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, a única competição que restou, além do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, a única chance de título que o Corinthians ainda tem na temporada. Já conquistou a Supercopa esse ano, mas a Libertadores ainda é uma possibilidade de conquista. E por que não? Por que a gente não pode pensar como uma possibilidade? O Corinthians está vivo, e se avançar vai para as quartas de final e, gente... tudo pode acontecer. Então, não tem como a gente negociar com isso. O Corinthians está sem o Yuri Alberto, sem o Zacarias Labiad, sem o menino Kaique, sem o Vitinho, que nem faz tanta diferença assim, mas é mais um desfalque. Com o Pedro Raul e o Guinegão, que infelizmente não estão dando resposta. Sem a possibilidade de contratar, não tem para onde correr. Então você tem um cara do Memphis Depay, que se apresentou agora, nesse momento, irmão, dá um trotezinho aí, que a gente precisa de você, sei lá, 15 minutos, para cobrar uma falta, bater um pênalti, dar um passe, um chute a média distância, impor respeito no adversário, qualquer coisa. O Corinthians vai ter que sobreviver, evidentemente, até ele entrar, para que depois, com a qualidade técnica que ele tem, em menos tempo, ele possa fazer a diferença. A gente vai ter que entender isso. Ele não vai jogar 90 minutos exatamente por todo esse contexto. Tempo parado, sem treinamento, sem intensidade, vindo de lesão, foi um ano acidentado para ele. Então, muita coisa dificultou. Quando a gente fala e defende a renovação, nem vou voltar nesse tema, né, na questão dos valores e tal, mas defendo pelo projeto de 2 anos, de mais 2 anos por aqui. Agora, eu realmente não sei se nesse momento ele vai estar em condições de corresponder 100% daquilo que ele pode. Mesmo assim, tá bom, porque é melhor ter o Memphis 30%, 40% do que não tê-lo. Por tudo isso que eu já citei. E é claro que aí você tem que dosar. E, de verdade, eu confio muito no técnico do Corinthians. O Fernando Diniz, para mim, tem uma capacidade de gerir elenco no aspecto emocional até, que é raro. Eu vi assim Renato Gaúcho no auge. Ele anda meio estressadinho aí nos últimos tempos, né? Até nem está trabalhando agora. Mas o Renato, o Tite no auge, né? São técnicos que tinham um aspecto humano muito forte. Porque isso vai um pouco além da questão tática e técnica, né? E física. Vai também na questão da recuperação do Rodrigo Garro, por exemplo. Não nesse momento, que ele até não vem desempenhando um bom futebol, mas nos últimos jogos. Mas o Garro já foi um cara muito importante esse ano mesmo com o Diniz. O próprio André, que também oscilou, mas o Diniz conseguiu recuperar. O Alan, que fez bons jogos na mão do Diniz e também não vinha jogando bem. O Diniz consegue isso, cara. E o Diniz, cara, ele bateu muito na tecla de jogar com o Memphis, de trabalhar com o Memphis. Então eu tô confiando muito no Diniz para saber administrar o período, o tempo exato do Memphis nesse jogo contra o Rosário. Eu tenho certeza que até pela experiência do Memphis, ele conhece o seu corpo, conhece a sua capacidade técnica e física nesse momento, para que essa conversa exista entre os dois profissionais. Como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar o jogo com o Pedro Raul lá e tal, vamos sentir, né, o cenário,
Quem sabe a gente esteja vencendo no primeiro tempo, quem sabe não. Podemos estar empatado, podemos estar perdendo. Vai chegar no intervalo, vai ter uma conversa. De repente, com 15 do segundo, ele vai lançar a carta Memphis Depay. É o que eu acho que vai acontecer. Para que ele possa jogar 30 minutos, 20, 25 minutos, num nível bom, que a gente sabe que ele tem, e com uma condição física de poder alcançar um nível intenso de uma fase mata-mata, de um jogo que promete estar aqui, ó, porque é naqueles minutos finais onde tudo vai se definir, podendo até ir para as penalidades, a gente não sabe. Então, o Memphis vai entrar na hora certeira do jogo, para, com a sua experiência, com a sua entrega, com a sua capacidade, poder ajudar o Corinthians a classificar. Vale muito, cara, vale dinheiro, vale prestígio, vale o do Corinthians avançar diante do Rosário Central. Então, demorou, foi tarde demais, mas, cara, que bom que resolveram a tempo dele poder jogar esse jogo de quinta-feira. Ele não vai poder jogar como eu esperava. Na verdade, eu esperava que ele tivesse jogado os 2 jogos contra o Inter, mas ok, não aconteceu, não jogou primeiro contra o Rosário, mas está chegando agora, aos 48 do segundo tempo, meio que com a porta do Enem fechando ali, ele está passando por baixo para poder fazer a prova e é o que temos para a janta, é o que vai ter que ser. E, de novo, confio muito no Diniz, confio num jogador que... Fala, fiel torcida. A notícia que está movimentando os bastidores do Timão é simplesmente gigante. Segundo informações do jornalista Antônio Júnior, o Corinthians está em negociação com Arthur, meio-campista da Juventus. O clube paulista vê o jogador como uma oportunidade de mercado muito importante e acredita que ele pode ser uma das grandes contratações da temporada. A diretoria entende que Arthur tem qualidade suficiente para assumir a titularidade absoluta e elevar o nível técnico da equipe, trazendo mais criatividade, posse de bola e inteligência para o meio-campo corintiano. A intenção do Corinthians é oferecer um contrato de 3 anos, mostrando que o projeto é de longo prazo e que o jogador seria peça fundamental na reconstrução do elenco. Arthur é um atleta conhecido pela sua enorme capacidade de controlar o ritmo da partida, fazer passes precisos e organizar o setor de criação. Mesmo atuando no futebol europeu durante várias temporadas, ele continua sendo visto como um jogador de grande talento que ainda pode render muito em alto nível. Por isso, o Corinthians acredita que sua chegada teria um impacto imediato dentro e fora de campo. A torcida, é claro, já começou a imaginar como seria ver Arthur vestindo a camisa do Timão e comandando o meio-campo na Neoquímica Arena. Além da qualidade técnica, a experiência internacional pesa bastante nessa possível negociação. Arthur passou por grandes clubes, disputou competições importantes e acumulou bagagem suficiente para assumir um papel de liderança em qualquer elenco. Esse perfil agrada muito à comissão técnica, que procura jogadores capazes de decidir partidas e assumir responsabilidades nos momentos mais difíceis. Um contrato de 3 anos também demonstra que o clube não pensa apenas no presente, mas quer construir uma base sólida para os próximos campeonatos. Claro que, por enquanto, tudo segue em fase de negociação e ainda não existe um anúncio oficial. Mesmo assim, o interesse é real segundo as informações divulgadas, e os próximos dias podem ser decisivos para definir o futuro dessa possível contratação. Agora eu quero saber a sua opinião. Fiel, você aprova a chegada de Arthur ao Corinthians? Acha que ele seria titular absoluto e conseguiria elevar o nível do Timão? Deixe seu comentário. Porque essa novela promete fortes emoções e qualquer novidade pode mudar completamente o cenário do Corinthians no mercado da bola.